Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à primeira live da pós-graduação em Biomecânica e Fisiologia aplicada ao exercício físico pela Faculdade Inspirar. Temos aqui eu, professor Paulo Amaral, Ricardo Cunha, Adilson Reis, coordenadores da pós-graduação, e a presença ilustre do nosso professor docente da pós-graduação, Leonardo Lima. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado a todos aí. É um prazer estar com a Faculdade Inspirar e sendo representada aí pela equipe Master de coordenadores aí. Obrigado, viu? Obrigado pela oportunidade. Com certeza. A ideia aqui, hoje, é a gente fazer um bate-papo de aproximadamente uns 30 minutos, tá, Léo? Então, assim, é bem informal mesmo, é num contexto como se fosse uma live, que aqui é uma live num formato que está sendo postado direto no site educaçãofisicasucesso.com.br, mas você que tá nesse site pode fazer a sua pergunta, o seu comentário no botão logo aqui abaixo, que com certeza a gente vai estar apresentando aqui na tela para estar debatendo. Eu não sou especialista na área de fisiologia, já deixo muito claro isso, minha parte é mais a prática, eu tenho conhecimento, mas tendo aqui ao lado o Adilson e o Ricardo, dá até vergonha de falar que eu não sou especialista. Então, temos aqui os dois que são feras, eles vão estar conduzindo, explicando, porque a temática é para a gente falar sobre treinamento aplicado ao idoso, prescrição do exercício físico. Léo, para quem não conhece você, está assistindo, falar em poucas palavras, faz uma apresentação aí para todo mundo saber quem é o Leonardo Lima. Quem sou eu? Acabei de fazer um post lá no Instagram, vejam lá, mas eu vou falar quem sou eu. Eu sou formado em Educação Física, formado em Teologia e formado em Filosofia. Depois eu fiz 6 pós-graduações lá do Censo. 6 pós lá do Censo, todas voltadas ao treinamento, saindo do desempenho até saúde. Fiz o mestrado em Ciências do Movimento Humano e ingressei no processo de doutoramento agora, estudando também idoso, na relação de saúde e treinamento. Então é isso. Dou aula ainda em vários contextos de pós, retornando novamente esse ano para a graduação. Estamos juntos aí. Muito bom. Ricardo, pode ficar à vontade para iniciar aí a temática para a gente abordar sobre treinamento aplicado ao idoso. Vamos lá. Então, primeiramente, boa tarde a todos, né? Estão aí presentes, né, nessa live, nessa primeira nossa live aí da Inspirar. Quero agradecer ao professor Leonardo, né, pela disposição do tempo, né, para a gente bater esse papo aí. E, professor, eu, na verdade, tenho 2 grandes questões em relação à condição do idoso, né? Vou falar uma agora, daí eu passo a bola para o professor Adilson, depois eu abordo a segunda com você, que é um contexto mais específico em relação às mulheres idosas, tá? Então, a primeira, justamente, né, a condição desse, né, as ciências hoje elas estão mostrando que, né, eu sempre falo nas palestras que eu dou e tudo mais, que qualquer técnica ou qualquer ação, né, científica que tenha um objetivo ou uma promessa de trabalhar com mecanismos anti-envelhecimento, ela se torna numa balela, numa falácia, né? Porque isso é fisiológico, a gente ainda tem extrema, né, dificuldade de bloquear os efeitos do envelhecimento, certo? Mas o nosso ponto, né, quando a gente fala de treinamento aplicado, é justamente como envelhecer, né? Não é se vai envelhecer ou não, né, certo? E a gente sabe que um dos grandes problemas, né, para idosos sedentários, né, certo, é a redução de massa muscular, né? É um dos grandes problemas que esses idosos enfrentam, né, principalmente com o sedentarismo. Eu queria que você falasse um pouquinho da importância da manutenção dessa massa muscular para idosos, porque a gente sabe que ela vai refletir até no sistema imunológico dessas pessoas, né, professor? Então, queria que você, né, explicasse para o pessoal que está nos ouvindo qual a importância dessa manutenção, né, desse aprimoramento da massa muscular, né? Lembrando que o aprimoramento da massa muscular não vai ser um carro-chefe do processo, né, da condição fisiológica natural das pessoas, que é o envelhecimento. Mas eu envelheço com qualidade, né, certo? Então, eu queria que você abordasse um pouquinho sobre isso, professor. Vamos lá. Eu vou tentar trazer primeiro um contexto geral para poder trazer a resposta aí bem objetiva.
Primeiro que o cenário do envelhecimento é o que você mencionou, é algo que ainda não existe um antídoto e nem uma vacina, todos iremos envelhecer. Tanto é que a tendência natural é que em meados de 2030 nós tenhamos mais de 30% da nossa população sendo idosa. E o Brasil ele está entre aí o 5º ou 6º país potencial de atendimento de fato direto com a população idosa, porque ele vai ter muito idoso. As pessoas não querem mais ter filhos e as pessoas também estão prolongando esse processo que outra hora era muito comum. Então, a gente tem um ciclo, né? Um ciclo que a gente chama o ciclo associado ao processo de envelhecimento. Esse ciclo, ele passa do envelhecimento, que eu já vou explicar o que é senescência e senilidade, e eficácia e eficiência para a segurança da prescrição. Mas quando você pensa no envelhecimento, tem uma roda. A primeira roda, nesse ciclo vicioso de como você vai estar no processo do envelhecimento, é a inatividade motora. Por isso a importância da prática corporal que a gente vai discutir hoje. Qual é a melhor prática corporal? Será que existe? E o que não pode faltar? Então esse é o primeiro ponto. O que deve é que para gerar essa roda de melhora, de senescência no processo, é se manter ativo. Não se mantendo ativo, você leva para o segunda engrenagem, que é o descondicionamento, a fragilidade musculoesquelética, que alguns idosos são mais afetados até com a fragilidade, que é uma fisiopatologia que alguns idosos também são acometidos. E essa fragilidade leva, o que eu já vou explicar, o que é a autonomia e a independência, que parece que elas são idênticas, mas elas não são para a população idosa. E essa perda de autonomia somada à independência acaba levando a menor motivação para o idoso, menor autoestima, e acaba levando também a comprometimentos de aspecto cognitivo, mental, desencadeando, por exemplo, gatilhos depressivos, que são bioquímicos também, e também fatores emocionais, como ansiedade e melancolia. E esse quadro acaba levando cada vez mais à inatividade física. Então, é um ciclo. Quem vai romper isso é o movimento. Então, a gente percebe que as duas pontas do ciclo é a inatividade e, entre elas, o envelhecimento. Então, se a gente pode dizer qual é o processo para tentar frear esse ciclo, qual é levar o aspecto da prática corporal. A pergunta que nós temos que fazer é qual é o nosso nível de conhecimento hoje atual para atendimento ao idoso. E quando você pega um estudo clássico, que foi publicado aqui no Brasil, pela Universidade de São Judas, conduzida pelo Dr. Ailton, eles investigaram mais de 600 profissionais de educação física formados, que dentre eles, mais de 50% eram pós-graduados em área de fisiologia, por exemplo. E a pergunta era, quais são as diretrizes básicas do treinamento de endurance e as diretrizes básicas do treinamento de força neuromuscular. E, infelizmente, os resultados não foram bons. Apresentou um baixo nível de conhecimento e, obviamente, as aplicações para a prescrição segura e eficiente. A gente tem nesse estudo dados que assustam, porque 9% acertaram as diretrizes básicas da escola americana, que é o básico, é um feijão com arroz, que obviamente que envolve muito questionamento, mas é algo que nos leva até um norte. No treinamento de força, 12% acertaram, ou seja, é muito pouco. Então, quando a gente pensa no envelhecimento, e a tua pergunta é muito importante na intervenção, primeiro é como que o idoso ele tem uma imagem dele para a sociedade. E a gente percebe que o idoso ele se vê excluído da sociedade. Então, uma das maneiras de a gente entender a intervenção com o idoso é colocar ele inserido de novo num contexto chamado vida. Então, esse é o grande desafio do profissional da educação física e do movimento. Quais estratégias que ele vai gerar para que esse idoso venha entender que ele faz parte de novo da sociedade ativa, algo que ele não vê. Isso é cultural. Ainda existe o preconceito, ainda existe o escaso, e tem algo que é claro, é uma exposição pública quando você vê uma lei que diz, por exemplo, que tem que ter vaga para idoso, ou uma lei que tem que ter, por exemplo, ônibus com assento especial para idoso. Isso é uma afronta à consciência de qualquer pessoa que se fala que é gente. Por quê? Porque a partir do momento que você cria uma lei para que venha frear a nossa bestialidade das ações sociais,
mostra que a gente está no caminho errado. Porque é algo normal, você vê um idoso entrar no ônibus e todos deveriam levantar para dar o lugar. Seria normal o idoso entrar numa fila e todos abrissem espaços para que ele possa ser atendimento como prioridade, mas não acontece. E é curioso que o normal está passando hoje para um nível de comum. Então, o que é o nível de comum? É comum hoje as pessoas não darem mais atenção aos idosos. É comum hoje as pessoas apenas obedecerem às leis, porque podem ser puníveis por não cumprimento dessa lei. Então, o comum tomou o lugar do normal. E isso é muito triste na realidade. Então, quando a gente entende isso, a gente tem que entender que são dois conceitos bem diferentes, né? O que a gente quer para a população geral é a senescência. Essa senescência é o que você mencionou. Ela é inexorável, ela vai acontecer para todo mundo. Por mais que nós venhamos a utilizar a Organização Mundial de Saúde como referência cronológica para classificar o idoso, dizendo que o idoso em países subdesenvolvidos, 60 anos, e países desenvolvidos, pensando em saúde social, acima de 65 anos, a gente sabe muito bem que a senescência ela não é ligada só a cronológica, ela é a quesitos emocionais, fisiológicos, bioquímicos, psicológicos, motores, que levam à senescência. De fato, todo mundo vai envelhecer. Então, a senescência é algo natural da vida. O grande problema é a senilidade. A senilidade é quando doenças começam a afetar o processo do envelhecimento. E isso que a gente não quer. Então, o que a gente busca cada vez mais conhecimento científico e investigativo? É quais as possibilidades de trazer uma senescência que venha trazer qualidade de vida para o idoso e que ele venha ficar longe das comorbidades. Porque quem trabalha com idoso, e eu tenho o prazer de trabalhar com idoso, agora nem tanto, mas eu trabalhei com idosos durante quase 13, 14 anos. Idosos octogenários, era uma maneira minha de trabalhar. E vários deles tinham disfunções já neurodegenerativas, comprometimento na massa muscular, comprometimentos na força, e acaba levando o que com isso? É o que eu comentei, o que é autonomia e o que é independência. Então, eu estou dando uma introdução para a gente entrar na tua resposta, que é importante para todo mundo entender que deseja trabalhar com idoso. E não é nem tendência, eu sempre digo assim, quem souber trabalhar com idoso, tanto o idoso que é saudável, quanto o idoso que não é saudável, que a gente sabe que, infelizmente, pelos números apresentados de sobrepeso e obesidade, principalmente para a população idosa, levando um processo inflamatório crônico, é um filé de mercado absurdo. Então, precisa de competência para poder lidar com as habilidades. A autonomia é a capacidade de gerenciar, tomar decisões, planejar os seus objetivos. Então, o que significa isso para o idoso? Ele tem uma relação direta com a aptidão mental da pessoa, do idoso. Então, ele pensa, ele toma uma decisão e planeja. Agora, a independência é a capacidade de fazer essas atividades que ele planejou e ele executou sem precisar de uma ajuda de terceiro, sem terceirizar. E aí envolve uma relação com as habilidades. Não só as habilidades cognitivas, mas principalmente as habilidades motoras. O que significa? Significa que tem idoso que ele pode ter autonomia, mas ele não tem independência. E tem idosos que têm uma independência, mas por alguma disfunção neurodegenerativa, ele não tem autonomia, ele não consegue planejar e executar e raciocinar. Então, a gente percebe que o objetivo nosso da atividade física e da prática corporal é que todos os idosos eles venham gozar de uma grande autonomia e também de uma independência. Para que isso? Porque aí sim você pode entender a diferença de eficácia e eficiência. Esse é o grande objetivo da prescrição do treinamento para idoso e para a prescrição para a população geral. Que todo treino venha a ser seguro, mas principalmente essa segurança venha com eficácia e eficiência. E essa diferença entre eficácia e eficiência é importante a gente entender, porque a eficácia, ela refere-se à tarefa certa, ou seja, completar as atividades e alcançar metas. Então, é óbvio que eu quero que o idoso, por exemplo, ele tenha eficácia na marcha, ele tenha eficácia no deslocamento. A questão é, e a eficiência? A eficiência é como você executa essas coisas de maneira otimizada. Em outras palavras,
de uma maneira mais rápida que gaste menos energia. É isso que eu quero. Então, quando a gente pensa nisso, aí sim a gente pode falar de segurança para a prescrição. E quando eu penso em segurança para a prescrição, ela tem 4 pilares fundamentais, que são os domínios funcionais que são afetados no idoso. A gente tem um domínio chamado cognição, aonde você percebe que muito da população idosa sofre de Alzheimer, sofre de demência e acaba também tendo perda de memória e, infelizmente, acaba levando quadros de fugir da realidade, delírio, alucinações e quadros psicóticos. Então, a intervenção, de novo, do profissional da saúde do movimento, ele vai ter que entender também de treinamentos que envolvam cognição, memória. E isso é importante ele entender, principalmente para as atividades aeróbias, que há uma necessidade de duplas tarefas. O que são duplas tarefas? São atividades que venham despertar o cognitivo, a intelectualidade, a memória, a racionalização, de fato, para que ele venha gerar a autonomia, que é o raciocínio e o planejamento, e que ele venha gerar a independência, que é a ação propriamente dita. Então, a gente percebe que o segundo pilar aí no idoso é a flutuação que ocorre dos valores emocionais, que é o humor. Então, outra hora o idoso ele está alegre, outra hora o idoso ele está num quadro melancólico. Enquanto ele estiver nessa luta, que também a gente precisa analisar junto com a área da psicologia, o quanto que está sendo agora crônico isso daí, pode desencadear o que a gente chama de quadro depressivo. Então, a gente percebe que essa relação da flutuação do humor é muito importante o profissional da saúde do movimento também se atentar. E hoje a gente tem ferramentas bem plausíveis e práticas para poder corroborar com outros profissionais da saúde, principalmente mental, para poder direcionar um idoso para um acompanhamento mais especialista. A gente tem o terceiro pilar, que é o penúltimo, que é a mobilidade. É quando esse idoso ele perde a capacidade de se mover. E, obviamente, a gente tem a quarto pilar, que é a comunicação. E a comunicação é um problema sério, porque ele deixa de se comunicar com as pessoas, seja por um problema auditivo, um problema de fala, e que todo esse tripé de perda de domínios funcionais afeta o idoso. O grande ponto, que acho que você mencionou muito bem, é qual é a nossa habilidade de lidarmos com isso com a prescrição. E você mencionou muito bem o quadro aí apresentando a perda da função força neuromuscular, que é um termo que me agrada mais do que força muscular. Por que me agrada mais? Porque neuromuscular está associado ao sistema nervoso central na relação do músculo esquelético e, obviamente, a estrutura óssea para gerar as alavancas. Então, o que significa na prática? Significa que há um grande comprometimento do sistema nervoso central com o processo de senilidade em alguns idosos. E eles acabam tendo todos os quadros aí típicos quando esse processo de senilidade é afetado, como, por exemplo, Alzheimer e Parkinson, e demência. E aí vem a pergunta, legal, Léo, o que é então que você está querendo dizer? Existe um termo que eu aprendi num artigo que me chamou muita atenção. O termo é, olha só, iadrogenias. Iadrogenias. É um termo que não é muito usual no ouvido da educação física. O que é iadrogenias? Olha só o conceito que eu anotei aqui. Compreendem todo o agravo à saúde ou dano físico, psicológico, por profissional da saúde, que envolve asilo, academia, clínica de fisioterapia, cuidador e afins, sobre a preservação do idoso. Então, o que significa isso? Significa que, quando você não sabe prescrever e não sabe atuar como deveria atuar para a população idosa, você está dando um agravo à saúde dele. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que nem todo treinamento vai trazer eficácia e eficiência para o idoso. Nem todo treinamento vai trazer a melhora dos domínios funcionais que eu apresentei. Então, respondendo a tua pergunta agora baseado nesse grande contexto, como é que o idoso ele está hoje? A maioria dos idosos eles estão com sobrepeso e obesidade. Inflamação instalada por gordura. E essa inflamação instalada por gordura, literalmente, diretamente afeta o músculo esquelético, que é o que a gente chama de quadro de miosteastose, ou seja, a gordura infiltra no músculo, impactando na relação de força e capacidade de contração muscular, levando à diminuição da qualidade muscular do idoso. Ou seja, o idoso ele tem menos músculo para gerar trabalho e força muscular,
e gera um quadro inflamatório que se estende não só para o músculo, com qual ele está sendo afetado por grande quantidade de gordura infiltrada, mas ele também acaba trazendo, por ser uma relação hoje, o músculo neuroendócrino, o músculo ele tem a função autócrina, parácrina e endócrina. O que significa? Que os benefícios que ele provavelmente promoveriam sobre músculos e células, vamos dizer assim, musculares próximas, e outros tecidos mais longínquos, ou outros órgãos mais longe, como o sistema nervoso central, como você mencionou, o cérebro, no músculo em desuso e um músculo inflamado, ele vai danificar não só a ele, mas ele vai danificar metabolicamente os músculos que estão próximos e outros tecidos e outros órgãos, levando a um quadro patológico muito severo, de grande inflamação, de grandes tecidos aí, e principalmente o que mais mata o idoso e ainda vai matar é doença do coração, porque isso vai levar cronicamente à destruição da função da endotélio, trazendo então um meio permissivo para poder denigrir mais aquela estrutura de um tecido nobre, levando então a possibilidade de maior formação de placas de ateroma, obstrução, e levando uma possibilidade absurda de acidente vascular encefálico, aneurisma e infarto agudo do biocárdio. Então esse é o quadro. Então se alguém me pergunta, o que eu devo treinar com o idoso? Tudo. Tudo deve ser treinado. Porém, tudo tem que estar dentro de um contexto analisando literalmente as reais necessidades do idoso. Indo numa ordem bem de prioridade. Se é um idoso que ele vive um mundo da senescência, que é um mundo de um envelhecimento saudável, provavelmente nós venhamos trabalhar com as capacidades, que são as aptidões básicas da saúde, que não pode faltar em prescrição, flexibilidade, força neuromuscular e resistência, ou chamado de endurance, e as outras capacidades secundárias. Mas essas três jamais deveriam faltar. Porém, para um idoso que ele já tem grande agravo de saúde, ou seja, ele vive a senilidade e com várias comorbidades, o profissional da saúde do movimento ele vai ter que ser muito bom. Por quê? Porque ele vai ter que analisar junto com a área médica, ou junto com a área também da psicologia e junto com a área da nutrição, quais são os melhores caminhos para ele delinear para poder começar a ter uma intervenção. Por que isso? Porque ele vai ter que ver o que está pior. E o que está pior é o que vai trazer mais agravo de autonomia e independência. E desse o que está pior, literalmente, é o que a gente chama de preservação da vida. Então é assim, é muito curioso, porque quando você pensa nessa hierarquia, algumas pessoas falam assim, pô, mas aquele personal não está fazendo uma intervenção tão motora para aquele idoso. Mas ninguém perguntou para o Adilson, por exemplo, por que ele não está trabalhando ainda aspecto motor e por que ele está priorizando o aspecto cognitivo. Aí, quando você se coloca para tomar um café com o Adilson, você entende, você fala, porra, meu, o cara também tem Alzheimer, o cara está com um processo neurodegenerativo absurdo. Junto com a área médica e junto com a área da psicologia, eles geraram uma estratégia de atividade dupla-tarefa com atividade corporal com as mãos, de manipulação de mãos. E que, para quem está olhando de fora, acho que o Adilson está matando tempo. Fala, olha, ele não está fazendo nada com o idoso. Então, isso que eu acho que é o grande ponto. Então, eu acho que eu consegui responder aí, eu deixo em aberto de novo. Eu dei uma aula, na verdade, né? O Paulinho mandou dar uma aula, eu dei. Adilson. Não, é sempre uma satisfação, né, ouvir o Léo falar que ele consegue concatenar as ideias de uma maneira bem bacana e pega uma sequência lógica fantástica ali dentro do que é proposto no tema e, enfim, em outros temas. Bom, boa tarde, pessoal, né, Léo, satisfação novamente ter você aí para a gente estar batendo um papo. Eu ia dizer lá atrás a questão da senilidade, senescência, que as pessoas ainda sempre têm essa dificuldade, você já abordou aí brilhantemente. Então, já pegando um gancho mais para a parte prática, vamos dizer assim, em termos de prescrição, né, de exercício, quem sabe, você acabou comentando que treina tudo, né? É a parte, vamos dizer, força, né? A parte neuromuscular, a parte cognitiva, a parte aeróbica. Aí vem um pouquinho antes da prescrição, né? A avaliação do idoso dentro do campo da educação física, né? O quão é importante essa avaliação, mais ou menos uma diretriz de avaliação que as pessoas podem estar
se orientando, né? Lógico que não vai dar para explorar esse tema com uma profundidade grande, mas uma pincelada para que as pessoas então consigam entender que a avaliação ela antecede a prescrição, né? E a avaliação depois ela acaba sendo contínua também, né? Perfeito. A avaliação é a base de tudo para a gente poder trazer uma interpretação de um diagnóstico e a atuação e, obviamente, a prescrição propriamente dita. Nós temos várias hoje avaliações aplicadas para idosos, várias. Se os nossos amigos estiverem ouvindo aí, caso queiram, caso desejem, algumas avaliações aplicadas para a população idosa, é só me pedir pelo direct do Instagram que eu compartilho sem nenhum problema, porque o meu objetivo é melhorar a nossa área para essa população. Então, temos muitos protocolos. Muitos mesmo, né? Muitos. Nossa, são mais de 100 protocolos de avaliação para idosos, até protocolos que a gente tem junto com a área da psiquiatria. É muito bacana. Então, a pergunta o bom profissional do movimento humano, olha como você percebe, Adilson, se quiser até aparecer aí, que eu até prefiro, que aí eu olho para o teu olhinho. O que eu acho? Olha como é interessante. Onde você percebe quando o cara é bom profissional de educação física? Na escolha do delineamento das avaliações. Não entendi, Léo. Por quê? Porque eu não preciso colocar o idoso em algumas situações avaliativas, é desnecessário. Mas tem algumas avaliações que eu tenho que escolher assertivamente para aquele idoso. Então, o que significa? De novo, quando eu tenho mais de 100 protocolos avaliativos para idosos, desde cognitivo até motor, bioquímico, enfim, quais avaliações que você vai utilizar para o seu João? E que é diferente do Ricardo, e que é diferente da Dona Maria, e que tem alguns que são similares, mas tem outros que são completamente diferentes. Então, o que eu quero dizer? A competência do profissional de educação física, até na escolha de quais as avaliações que ele vai utilizar, parte de uma competência técnica, reflexiva, fisiológica, bioquímica, comportamental. Então, é assim. Por isso que, quando você pegou, Adilson, esse artigo, que acho que você também já deve ter lido, qual é o nosso nível de conhecimento da prescrição para endurance, prescrição para força, de verdade. Eu esperava um resultado até pior. Tanto é que eu estou fazendo um outro levantamento. E eu vou chamar todos os coordenadores aí para estar junto, para ver, e aí, será que o nosso nível mudou? Porque ainda ninguém perguntou depois desse último artigo. Então, a pergunta é, será que mudou agora que todo mundo está em confinamento, em isolamento, e esse boom de aulas, esse compartilhamento de redes sociais, será que mudou a nossa direção de treinamento? E eu não sei, então a gente precisa ver. Então, acho que é isso. Eu acho que o ponto principal que você mencionou temos que avaliar? Temos. Mas o que avaliar? Porque a gente viu que tem 4 condições aí básicas funcionais que devem ser avaliadas. Todas têm que ser avaliadas. Então, grosseiramente falando, eu tenho que avaliar alguma avaliação de critério cognitivo, algum critério motor, algum critério que envolva também a incapacidade de decisões, enfim, todos aqueles domínios mencionados eu tenho que gerar protocolos avaliativos, justamente para poder trazer uma reflexão de abordagem para ver qual o caminho que eu vou iniciar. A gente não sabe nem interpretar resultados bioquímicos, hemograma, que é algo que o idoso, certamente, ele é acompanhado ou pelo geriatra ou pelo fisiatra. Então, se a gente pega o resultado e faz aquela cara de ué, o que eu prefiro? Que esse sujeito nem treine o idoso. Ele vai para uma outra população, porque esse idoso ele vai apresentar resultados diretos de exame médico e de fármaco, e o profissional ele vai ter que entender um pouco de fármaco para poder ver os efeitos colaterais. A minha sogra mesmo, eu comecei um programa de treinamento com ela, e ela tomou um medicamento por causa de uma tendinopatia no cotovelo e, deu uma arritmia absurda. Só que antes, eu já tinha lido a bula, e ela toda assustada, eu tô morrendo. Eu falei, calma, é um efeito colateral do medicamento. Você tomou esse medicamento faz exatamente 12 horas. Então, agora a gente vai fazer um trabalho com menor volume, menor qualidade, justamente para que você tenha o benefício da atividade e eu não venha aumentar, por exemplo, o teu estresse cardíaco do exercício. Então, é isso. E aí, o que eu posso dizer? E o Paulo concorda com isso, porque o Paulo ele teve uma disciplina, e ele tem ainda, que é avaliação física e funcional. Então, se alguém pergunta tanto para mim quanto para o Paulo, qual é o momento mais importante de avaliar o nosso idoso? Existem momentos temporais, início, 4 semanas, 6 semanas. Mas qual é o momento, Léo,
De verdade, se você vai trabalhar com idoso, é todo dia. Todo dia você vai ter que estar falando com o teu idoso. Ah, mas eu só treino 2 vezes por semana. Mas ele não muda, ele não sai do planeta Terra e vai para Marte. E só aparece na aula. Ele tem um contexto. Então, o que significa? Trabalhar com o idoso é diferente de trabalhar com uma população jovem e trabalhar com atleta. O idoso você tem que dar atendimento. Tanto é que a gente tem um artigo que apresentou exatamente isso. O que leva a permanência do idoso ao programa de atividade física? A presença e a continuidade da atenção do profissional da educação física. E não é na aula só. É em tudo. É ligar, é o WhatsApp. Então, a pessoa tem que estar predisposta a trabalhar com isso. O idoso ligar para ele em horários que ele não gostaria, mas ele vai ter que atender. Por quê? Porque o idoso necessita desse atendimento a mais. E isso é avaliação, porque envolve afetividade, envolve relacional, envolve social, que é um dos domínios funcionais do idoso. Ele precisa. Muito bom, Léo. Você vê que o tema, quando é bom, né, e o profissional, a hora voa. Aqui vamos fazer uma última pergunta para você. Eu falo que aplicando o tema treinamento para idosos, esse foi um dos temas que me chamou a atenção, principalmente para fazer um mestrado, que foi na área de ciências do envelhecimento. E a minha defesa foi justamente falar sobre o envolvimento de práticas corporais para idosas. Eu queria fazer com idosos, mas é muito difícil, infelizmente, né? Homens ter uma prática rotineira, você vê até mesmo em alguns centros de acolhimento, ou até mesmo de apoio da prefeitura, que a gente fez aqui em São Paulo. E eu confesso para vocês, todos que estão assistindo, os coordenadores e professor, no sentido de que eu fiz protocolos funcionais, quantitativos e também qualitativos. Após 4 meses, foi constatado que as idosas não tiveram resultados quantitativos, mas os efeitos qualitativos foram absurdos. Então, partindo desse ponto, Léo, o que você acha, que dicas que você dá para quem está assistindo, ou aqui ao vivo, que nós estamos com 16 pessoas ao vivo, e quem vai assistir depois essa live no YouTube, ou até mesmo aqui na página, da questão da preocupação não só apenas com as questões físicas, quantitativas, mas pensando nas questões comportamentais. O que você pode dizer para esses profissionais que só pensam nas questões físicas? Então, ele perde uma das capacidades mais bonitas da intervenção nossa para essa população e para a população geral. A capacidade de ser sensível a ouvir o outro. Eu acho que é isso. Se você se tornar um cara altamente tecnicista e basear em números meramente para poder trazer melhoras ou pioras, puxa, eu tenho a certeza que quando ele fala, eu tive experiências fantásticas com idosos e que não tinha como avaliar isso. Por exemplo, a qualidade sexual dele, o quanto melhorou e o quanto isso foi importante para ele e para ela. E aí, Léo, o que significa isso? Significa que melhorou a qualidade de vida dele. Quando você vê relatos que o idoso começa a trazer, que ele tem agora um descanso, e que nesse descanso que ele tem à noite, ele acorda com muito mais vigor físico, vigor mental, isso é fantástico, porque mostra já os efeitos, né, os benefícios da atividade. A tomada de decisões, a capacidade que ele tem, por exemplo, diante de um tempo limitado, que às vezes a esposa pede para ele buscar alguma coisa no mercado, e hoje ele consegue muito mais rápido e trazer mais coisas que outra hora ele não conseguia. Tudo isso é o quanto que o profissional ele tem a capacidade de ouvir e interpretar. Por isso que eu falo, a verdadeira avaliação é no indo. Essa é a beleza de quem trabalha com prática corporal e não está pensando só no desempenho máximo do esporte. Não que isso seja ruim, até porque hoje também mudou, né? Esse contexto do treinador com seus atletas. Mas o que eu quero dizer é que quando você se põe a caminhar junto com o idoso, as coisas são bem diferentes, né? As coisas são bem diferentes. De fato, aí você começa a vivenciar o que a gente chama de compaixão, que é as dores do idoso. E essas dores do idoso passam a ser suas. E você tenta de tudo
de uma maneira científica e uma maneira estratégica através da prescrição dentro de uma equipe transdisciplinar, que são coisas diferentes da minha leitura de multidisciplinar, porque a multidisciplinaridade, para mim, é cada ilha isolada. Então, são profissionais da saúde que não se comunicam. Eles atendem o idoso, mas ele vive no mundo dele. É o geriatra que só fala de medicina, mas ele não se comunica com a nutrição não se comunica com a psicóloga, e ninguém fala com o profissional da educação física. A transdisciplinaridade, não. Há uma comunicação e há um planejamento em conjunto. E hoje a gente tem meios para fazer isso. Então, tudo isso é que eu daria de dica para o profissional que pretende trabalhar com a população idosa. Gerar essa expectativa que o Paulo colocou, que eu coloquei agora para vocês, e também fortalecer elos profissionais, para entender que não é só a educação física que vai ter uma intervenção para o idoso. É um grande contexto de profissionais da saúde em conjunto, trabalhando para a melhor intervenção para o idoso. Aí as coisas começam a caminhar. Muito bom. Ricardo, Adilson, não sei se tem alguma observação final. Não, perfeito. Maravilha. Diga. Pode falar. O que o Léo comentou, de trabalhar questões aí, multiplanares, enfim, dupla tarefa. Eu lembro uma situação também dando aula para uma senhora de 83 anos de idade, e nós contávamos as repetições não com número, né? Mas contava falando 10 nomes de pessoas, de fruta, de homem, de mulher, de cidade, de país. E aí o filho dela, né, que era médico, falou: nossa, vocês parecem dois loucos, né? Mas aí, por ele ser médico e da área da saúde, ele falou: não, mas estou trabalhando a parte cognitiva dela, não só a parte física, né? A parte da estética corporal, que muitas vezes a gente fica atrelado a isso. E o Léo explanou muito bem, que é trabalhar o idoso numa visão mais de 360 graus, né? Uma visão mais ampla e mais completa possível. Ricardo? Deixa eu ligar o microfone, Ricardo. Quero te parabenizar pelo menos pela qualidade da tua explicação, professor. E eu só queria deixar, né, uma última condição para, se o professor quiser concluir agora. Professor, você acha que, né, a senilidade é uma das mais possibilidades futuras de pandemia no mundo? Né? Talvez, né, com esse critério de envelhecimento que a gente está numa crescente, né, muito constante nesse processo todo, as pessoas não estão tendo, né, estou falando de políticas públicas daí, né, essa visão devidamente adequada que tem que ter com o processo do idoso, né. Eu sempre falo isso porque esse Covid 2019 expôs muitas feridas que a gente estava jogando para de volta debaixo do tapete. E uma das condições era a negligência com o idoso, né? Então, só para concluir, parabéns, professor. Puxa, deixa eu dar uma palavrinha, acho que você tocou num ponto fantástico. Eu acho que a gente já vive essa pandemia da inatividade física. Mas eu acho que eu gostaria de olhar para o nosso mundo, que é o mundo da educação física. Qual é o mundo da educação física? Por que a nossa prática não está sendo ouvida? Por que as nossas intervenções não estão sendo realizadas? Por que as nossas argumentações e justificativas aparentemente não têm surgido efeito? Por quê? Por que eu falo isso? Porque o sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo só está aumentando. Então, eu acho que a pergunta que eu deveria fazer é: quais são as estratégias que, enquanto educação física, nós temos que mudar para poder, de fato, trazer a possibilidade desse quadro já de pandemia instalada, que tende só a agravar. Porque você tocou no ponto certinho, Ricardo. Todos vão ficar mais velhos. E a ciência apresenta isso claramente. Ninguém vai mais morrer hoje com 70 anos, 68 anos, 58 anos. As pessoas vão morrer hoje para lá de 80, 85. A pergunta é: como é que vai estar o nível agora de saúde integral desse sujeito? Então, se alguém falar assim: o que você quer dizer? Eu quero dizer, filho, que está nos ouvindo aí, que saúde pública vai virar um caos. Não vai ter hospital para atender tanta demanda, como já não tem. Se a gente for pegar seriamente,
pega um idoso que precisa pegar uma fila para poder ser atendimento, quando de fato ele vai ser atendido? Lá depois de 2 meses, 3 meses. Só que isso aí só vai aumentar. Se eu estou apresentando que em 2030 o Brasil vai estar entre o 5º e 6º país maior do mundo da população idosa, a pergunta é, como é que está o nosso nível de maturidade de saúde pública, no qual a educação física está dentro? Então, acho que a gente tem muito a pensar. Eu acho que essa é uma área que eu gostaria muito que, enquanto pós-graduação, nós pudéssemos planejar uma pós em idosos focada nesse contexto idoso, saúde pública, e envolve toda essa questão. Por quê? Porque a gente precisa ter competência para isso, e a gente não tem. Então, eu espero de verdade que nós venhamos a mudar um pouco esse quadro aí. Senão, infelizmente, eu não sei como vai estar meus 2 filhos quando eles chegarem aos seus 85, 90 anos, eu não sei. Eu espero que eles estejam na senescência e não na senilidade, com várias comorbidades, né? Muito bom, Ricardo. Maravilha, excelente. Para mim, 10. Bom, só para a gente finalizar, eu deixei aqui em comentários, daqui abaixo, o link das redes sociais do professor Leonardo Lima. Ele tem alguns projetos de cursos, de meetings, então, para ter mais informações, acesse prof.leonardolima. Isso, né, Léo? É isso aí. Certinho. E outras informações. Esse é um projeto, só repetindo, né, que eu, em conjunto com os coordenadores Ricardo Cunha, Adilson Reis, idealizamos no sentido de fazer com que você, nessa quarentena, tenha bastante conteúdo para que você possa se desenvolver cada vez mais. Na próxima semana, Léo, até um convite aqui para você, vamos ter a presença do nosso amigo Marcelo Capella, que vai falar de treinamento funcional global, uma das referências, autoridades no Brasil, que aborda sobre treinamento funcional. Ele, inclusive, é um dos docentes da Faculdade Inspirar, da unidade de Bauru, São Paulo, e que eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal, porque a ideia dessas lives é fazer com que você consiga, em pouco tempo, absorver o máximo de informações, e por que não? Se você quer se especializar um pouco mais, entender um pouco mais, faça a sua inscrição na pós-graduação da Faculdade Inspirar, que tem várias unidades. Aqui temos 3 coordenadores de 5 unidades, né, que eu represento 3 unidades, São Paulo, Bauru, capital, São Paulo, capital, o Adilson também, Ricardo, se quiser complementar, falar aqui, as inscrições estão abertas, né, Ricardo, né, Adilson? Então, não é porque nós estamos na quarentena que você tem que aguardar acabar a quarentena para fazer sua inscrição. Aproveita agora. As aulas, elas estão acontecendo de forma online, mas transmissão ao vivo. Ao vivo. Então, a experiência que você está tendo aqui neste momento, imagina você ter aula com o Léo durante 2 dias. E é isso que acontece. Léo, agradeço mesmo aí de coração por ter aceito o convite. Adilson, Ricardo, um grande abraço. Fica à vontade, Ricardo e Adilson, para dar os comentários. Perfeito? Maravilha. Quero agradecer ao Léo, né, pela brilhante explicação nesse curto espaço de tempo, né, que, né, vai muito rápido isso. Parabenizar a todos, né, e sempre dizer, né, complementando o que o Paulo falou, é que para a gente se capacitar não tem que esperar a pandemia passar de forma alguma, né? O mundo está girando e está girando forte. Então a gente precisa estar sempre se movimentando e se adaptando. É isso aí. Obrigado. Grande abraço, Adilson. Parabéns, Léo. Obrigado aí pela explanação. E relembrando uma frase que já é antiga, né? Que quem sabe faz a hora não espera acontecer, né? Então, vamos estudar aí, aproveitar esse tempo que está mais em casa e aproveitar para crescer um pouco intelectualmente. Perfeito. Pessoal, um grande abraço a todos. Até semana que vem. Até mais. Abraço. Obrigado, Léo. Imagina, obrigado a vocês.